Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph Altav. E hoje continuamos a análise, a leitura de Mishle Shelomo, Perek Aleph, Provérbios, capítulo 1, com os versículos 10 e 11 desse texto, desse livro tão importante do Taná. Nós temos aqui então a seguinte advertência: Beni, in ifaturra hataim altove, in yomeru leha itanu nerva ledam. Nitzpena Lenaki Rinam. Então, essa série de advertências que se inicia aqui fala diretamente ao filho acerca das más companhias. O texto bíblico nos alerta em outra passagem que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas vamos analisar o texto. Então, temos aqui Beni. Beni significa meu filho. Nós temos a palavra Ben, que significa filho, descendente, e é extremamente importante no contexto do Taná, aparece cerca de 4.850 vezes. E temos o sufixo Hirik Yud, que significa meu, sufixo da primeira pessoa, meu filho, Beni. Então, Ben, filho, Beni, meu filho, Beni, Im é uma partícula condicional, traz a ideia de ser, sempre que, certamente, se apenas, enfim, o contexto é que vai determinar exatamente o valor semântico dessa partícula. Basicamente, podemos traduzir aqui como se, beni, im, ou seja, meu filho, se, e faturra. Nós temos aqui o primeiro verbo desse versículo. Então, nós temos aqui o verbo com esta raiz composta de P, Tav e Re, ok? Conjugado aqui no Piel. Bom, esse verbo significa enganar, iludir, seduzir, persuadir. Então, Piel traz a ideia intensiva do verbo, está no Iquitol, o imperfeito, no terceiro masculino plural, é eles, certo? Eles. E temos também o sufixo ra, que é o sufixo da segunda pessoa, dizendo que a ação recai aqui sobre a segunda pessoa, no caso aqui tu, ou seja, está se referindo ao filho, Beni, in e fatu ha, ou seja, meu filho. Então nós temos essa conjugação aqui, ó, perceba, né? E fatu, se tentarem enganar ou se enganarem, se iludirem, se seduzirem, ha, tu, se te iludirem, se te seduzirem, se te persuadirem. Então, meu filho, se te persuadirem, se te iludirem, se te enganarem, para quê? Ou melhor, quem? Rataim. Então, rataim seriam os sujeitos desse engodo, desse engano, sujeitos do verbo patá, aqui, né? Então, ratá é a palavra que o adjetivo significa pecador, e temos rataim, o plural. Rataim, plural de ratá. Então, se pecadores persuadirem, iludirem, seduzirem, filho meu, se pecadores iludirem te, ou te iludirem, ou te persuadirem, altové. Então, nós temos aqui altové. Muito importante o al, essa partículazinha aqui, al, que é uma negativa, certo? Essa negativa aqui, junto com, né, esse verbo, que está no imperfeito, ok? Já vou falar sobre o verbo, que a raiz é esta aqui, aleph, bet, re, avá. Ok, vamos lá. Então, primeiramente, essa negativa, al, é uma forma mais amena de proibição. Então, não faça algo. É uma tentativa de dissuasão. Quando tem um mandamento, uma proibição categórica no hebraico bíblico, normalmente eu tenho o lo, ok? O lo mais o imperfeito. Aqui eu tenho al mais o jussivo, que é uma forma do imperfeito, ok? Então a ideia aqui é um alerta, uma proibição, uma tentativa de dissuasão. Não faça, não queira, não vá. E o verbo, e aqui nós temos algo interessante, acerca do verbo aqui, tovê, certo? Que, na verdade, o tovê seria uma forma que permaneceu, né, no texto, ok, massorético, mas o correto seria aqui, essa forma aqui, ó, veja bem, certo? Estamos diante aqui do que a crítica textual
analisa, seria um erro do escriba, ok? Onde ele inverte aqui as consoantes. Então, a forma que aparece em muitos manuscritos, inclusive em várias versões, várias traduções, ok? Isso tenho por base aí o aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é a Bíblia acadêmica mais conceituada no que diz respeito à crítica textual. Então, ela traz essa informação, que em muitos, muitos manuscritos antigos, em várias versões, aparece esta forma aqui, tovê, ok? Que seria o imperfeito de avá, ok? Esse verbo Esse verbo significa querer, desejar, aceitar. Está aqui no imperfeito, na segunda pessoa, ou seja, direcionada ao filho, a ele que está ouvindo aqui esse desejo. Não, não consinta, não deseje isto, não aceite isto, meu filho. Então, meu filho, se pecadores te tentarem persuadir ou te persuadirem, não consinta, não deseje, ok? Então, nós temos aqui o jussivo. O que é o jussivo? O jussivo é uma forma, uma função do imperfeito, que traz uma ideia de vontade, desejo, referente à forma da segunda pessoa. Então, nós temos aqui, voltando, o verbo avá, significa querer, desejar, aceitar. Está conjugado aqui na segunda pessoa, ok? E na função do jussivo, eu sei isso por conta dessa negativa aqui, altove, altove, ok? Muito bem. Então, poderia aqui também ser uma forma de um outro verbo, que seria o verbo bo. Teríamos um vav aqui na raiz, ok? Que também não mudaria o sentido da frase, porque esse verbo bo significa ir, entrar. Então, poderia também estar escrito meu filho, se pecadores te persuadirem, não vá, não entre, ok? Mas, conforme eu disse aí, de acordo com os aparatos críticos do texto, o mais provável realmente, conforme vários manuscritos, é essa forma tovê, ok? Que seria aqui o verbo avá, ok? Vencida essa etapa, continuando então, não consinta. Versículo 11, então nos diz, im yumeru leha itanu nerva ledam, nitspena lenakirnam. Novamente nós temos aqui im, a partícula, né? Significa se, sempre que, se apenas, certamente, conforme vimos no versículo anterior. E omeru, ou seja, se disserem, se falarem. Nós temos aqui o verbo amar, nós já ouvimos em outros vídeos aqui, um verbo extremamente comum, aparece mais de 5.000 vezes no texto hebraico. Significa mencionar, falar, dizer. Se eles disserem, temos aqui o perfeito na terceira masculina plural, terceira pessoa masculina plural, eles. Se eles disserem, se eles falarem o quê? Ele continua, lerá, lerá. Lerá, aqui nós temos o verbo ralar. Ralar, também extremamente comum, significa ir, andar, seguir atrás, continuar. O contexto determina muito aqui, porque ele é um verbo muito comum, mas a ideia basicamente é de ir para algum lugar. E aqui nós temos o imperativo, lerá. Então, se disserem vamos, ok? Se disserem vamos, Itano, vamos conosco. Itano significa conosco. O que que eu tenho? Eu tenho essa partícula it, porque essa preposição, melhor dizendo, que significa com, junto com, perto de, ao lado de, mais um sufixo, ano, tornando-se itano, ou seja, conosco. Vá conosco. Se disserem, vá conosco, fazer o quê? Aí vem o propósito maligno, conforme o texto aqui. Palavrinha aqui, nervá. Nervá, ok? É o verbo, a conjugação do verbo arav, que significa ficar de tocaia, armar uma tocaia, ficar de emboscada, ok? Nós temos o imperfeito na primeiro comum plural, ou seja, nós. Então, se te disserem, vamos, vá, ou melhor dizendo, se te disserem, vá conosco, vamos ficar de emboscada conosco, vamos ficar escondidos, ficar de tocaia, ledam. Olha o intento maligno aqui. Nós temos a palavra dam. Dam significa sangue. Sangue que tem um campo semântico enorme, desde do sangue realmente
o elemento do físico, até a ideia de um sanguinário, um homem de sangue, por exemplo, é um homicida, né? Um crime de sangue, um pecado de sangue, um pecado de morte. Então aqui a ideia, vamos fazer uma emboscada, vamos ficar de emboscada para sangue, que eu tenho aqui o prefixo le, muito comum, já visto também, significa a ideia de para a, em direção a, com um propósito. Então, para sangue, ou seja, uma emboscada para a morte. Aí vai depender muito a versão bíblica que você vai utilizar em português, mas a ideia é para matar, para a morte, para sangue. Olha que convite maligno, né? Daí a importância de se ouvir a voz do pai e da mãe, né? Meu filho, se disserem, né? In yumeru leha itano nerva ledam. Vamos fazer uma emboscada para sangue, para a morte, ok? Ele continua ainda. Ele continua dizendo ainda, nitzbená, que é a conjugação do verbo safan, também já visto aqui, conhecido nosso. Inclusive, esse verbo safan está por trás do nome do profeta Sefaniah, né? Em português, Sofonias. Safan significa esconder, abrigar, reservar. Então, o nome Sefaniah, por exemplo, Sofonias significa Yah abriga, Yah esconde, ou seja, Adonai esconde, abriga. Então, o verbo é esconder, abrigar. Temos aqui um imperfeito, ictolo, no primeiro como um plural. Só que é interessante, nós temos aqui essa terminaçãozinha, kamtsre, ok? Que mostra que estou diante de um coortativo, ou seja, também uma função do imperfeito. Vimos agora há pouco sobre o jussivo. O jussivo traz a ideia de vontade, de desejo, mas a forma utilizada é a segunda pessoa, ou terceira pessoa. Já o coortativo também é uma função do imperfeito, só que utiliza a primeira pessoa, que no caso seria nós, né? Então, uma vontade, um desejo, uma autodeterminação. Vamos nos esconder, vamos ficar abrigados, vamos ficar escondidos. Então, o desejo, a autodeterminação deles era esta, né? Lenaqui, continua o texto. Lenaqui. Então, novamente, nós vemos a preposição le, a, para, encontro de, né? Para naqui, o inocente. Olha só. Naqui significa inocente, alguém isento de culpa. Então, olha que propósito maligno. Vamos nos esconder, armar tocaias, vamos ficar escondidos contra o inocente, para o inocente, para irmos de encontro ao inocente. Renam, para enfatizar a maldade. Renan significa um advérbio, né? Então, aqui, o advérbio significa sem causa, imerecidamente, sem compensação, ou seja, nós vamos fazer uma tocaia, vamos nos esconder contra o inocente sem motivo algum, sem causa, de forma imerecida em relação, o inocente não merece isso, e mesmo sem compensação. Então, perceba a importância aqui desse alerta para o filho, que se inicia nos versículos seguintes, que veremos em outros vídeos, se o Senhor permitir. Continua esse alerta acerca desses convites malignos, ok? Espero que você esteja gostando dessa sequência. Te convido a curtir o canal, a comentar e a compartilhar, isso nos ajuda muito. Veja aqui que eu tenho uma bibliografia básica do que eu tenho utilizado para os nossos vídeos e em nossas aulas, ok? Espero que tenha gostado. Muito bom tê-lo conosco e até então o nosso próximo vídeo.